Sabe, tem momentos na nossa caminhada de fé que a alma parece mergulhar numa escuridão, né? Um tempo em que as promessas de Deus parecem bem distantes. É uma noite que muita gente conhece. Hoje, a gente vai olhar para essa experiência e descobrir juntos a certeza de que essa noite, pode acreditar, sempre se torna manhã. Olha só essa frase do grande pregador Charles Spurgeon. Ele conhecia muito bem essa nuvem pesada. Essa citação dele é a nossa porta de entrada para a gente entender o que é essa experiência da noite escura da alma. É aquele tempo em que a alegria não parece só distante, parece impossível. Então, o que é essa tal de noite escura da alma? Bom, é bem mais do que só tristeza. É um período em que o coração fica cercado de confusão, de medo e de uma sensação, uma sensação de abandono que chega a sufocar. É um verdadeiro deserto por dentro, sabe? Onde a nossa fé é testada ao limite. Essa definição do Champlin aqui ela é muito precisa. Ele diz que é um tempo de temor, de dúvida, de incerteza. Não é um estado emocional que passa rápido, entende? É uma prova espiritual mesmo. Um tempo em que as orações parecem que batem no teto e voltam, e a fé, mesmo que esteja ali, fica frágil, hesitante. E aqui está o ponto central de tudo. Essa prova tem um propósito, e é um propósito divino. O Senhor nos leva para esse deserto para purificar a nossa fé e para nos ensinar a depender totalmente dele. Não é algo aleatório, sabe? É intencional. O silêncio de Deus durante essa noite talvez seja a parte mais difícil, mas e se essa ausência for só aparente? E se, por trás de todo esse silêncio, existir uma presença de Deus que está profundamente ativa? Agora olha que interessante essa comparação. De um lado, o que a gente sente, a aparência. Do outro, o que realmente está acontecendo. O que parece abandono é, na verdade, uma presença silenciosa. O que a gente sente como um castigo é um processo de refinamento, como o ouro no fogo. E a aparente ausência de Deus esconde um propósito divino que está em pleno andamento. E é exatamente aqui, nesse escuro todo, que a fé é forjada do jeito mais puro. É aqui que ela aprende a confiar não no que a gente vê ou sente, mas no caráter de Deus. É confiar nele mesmo sem ver, mesmo sem sentir a sua presença. E o mais importante, é um conforto saber que ninguém passa por isso sozinho. Santos de todas as épocas caminharam por essa noite. Pensa só, o próprio Jesus, lá na cruz, sentiu o peso desse abandono. E isso mostra pra gente que este não é um caminho de destruição. Pelo contrário, é um caminho de um profundo amadurecimento espiritual. Tá, então como é que a gente atravessa esse vale? Se a noite é por vezes inevitável, como podemos passar por ela com esperança? A resposta está numa disciplina espiritual muito poderosa: a espera. O Spurgeon de novo nos lembra que esperar não é ficar parado, é um exercício ativo. É como se fosse a academia da alma, sabe? Onde a fé é provada e as graças são fortalecidas. Esperar em esperança é uma atitude de confiança ativa. Mas na prática, como é que isso funciona? Primeiro, recordar. Trazer à memória a fidelidade de Deus no passado é um remédio incrível para a tristeza do presente. Segundo, confiar. Entregar de forma ativa os medos nas mãos dele. E terceiro, esperar. Esperar com a certeza, com a confiança de que a promessa do novo dia vai se cumprir. Essa frase da Elisabeth Elliot é simplesmente brilhante. A fé não nos torna imunes ao medo, não. Ela simplesmente nos dá o endereço certo para onde enviar esse medo. A questão não é não sentir medo, mas saber o que fazer com ele. E tudo isso nos leva finalmente à promessa final. A noite não dura para sempre. Essa jornada termina com a certeza. Uma certeza infalível da manhã. Essa aqui é a promessa central. O choro tem permissão para visitar a gente à noite, mas ele não tem permissão para morar. A alegria tem a reserva permanente para amanhã. É uma garantia de Deus. Com isso, a própria noite escura muda de significado, percebe? Ela deixa de ser o fim. Ela se torna o prelúdio. É como o palco sendo preparado para o nascer do sol. E o mais incrível de tudo é que Deus não apenas substitui a dor por outra coisa. Ele a transforma. A própria experiência dolorosa se torna uma fonte de bênção, onde o que era amargo se torna doce. E isso ilustra de um jeito maravilhoso essa transformação radical. A imobilidade do luto é convertida no movimento livre da dança. É uma imagem de restauração completa, total, cheia de alegria.
100%. Essa é a medida da fidelidade de Deus em cumprir sua promessa. É absoluta. É inabalável. Mesmo que a nossa fé vacile, a fidelidade dele permanece firme. Amanhã certamente virá. Então fica aqui esta pergunta para a gente refletir. E se essa noite escura, com cada lágrima que a gente derrama, não for um sinal de abandono, mas sim o prelúdio de um novo cântico? Um cântico de alegria, de graça e da fidelidade de Deus. Vale a pena esperar, porque a alegria vem pela manhã.